Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então. Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2, unidade 2. O tema da aula é o Brasil na era da globalização. Lembrando que o conceito de globalização é o seguinte: a globalização é justamente um fenômeno de integração do espaço mundial, a partir de avanços tecnológicos, por meio das telecomunicações, por meio da comunicação e por meio também do transporte. Então, quando a gente fala de globalização, é justamente esse período de integração do espaço mundial. Esse período ele surgiu, segundo alguns autores, basicamente com o período do mercantilismo, do avanço comercial dos povos europeus perante todo o mundo, naquele período das chamadas também grandes navegações. Então, a partir daquele momento ali, que surgem, segundo alguns autores, a questão da globalização, que principalmente nas últimas décadas se fortaleceu justamente por todo esse processo de integração e de envolvimento do espaço geográfico. Vamos dar continuidade? A globalização no Brasil. A globalização, ela perpassa o quê? Uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se dizer que, por exemplo, que os europeus chegaram, ao que hoje é chamado de território brasileiro. O Brasil ele está inserido no processo de globalização. Entretanto, há um consenso de que somente a partir da década de 1990 que a globalização passou a ter um maior impacto na economia brasileira. Então, quando nós falamos de globalização, é isso. É essa integração do espaço mundial. Esse envolvimento dos países no espaço mundial, dos países no globo. Então, a globalização é isso, esse avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico nos países, por meio de toda essa integração, através da comunicação. Por exemplo, hoje, por meio das redes sociais, há uma possibilidade maior de comunicação entre as pessoas. As pessoas elas conseguem se comunicar de um país até o outro de uma forma muito mais fácil do que de uma forma mais fácil, mais eficiente e mais rápida do que nos anos anteriores e do que no passado. E por meio do transporte, as pessoas elas conseguem também se deslocar para qualquer parte do mundo, Então tem essa possibilidade. Então a comunicação e o transporte permitiu e fortaleceu esse processo de integração dos países do mundo. E no Brasil, o processo de globalização ele se fortalece apenas, segundo alguns autores, de 1990 para cá. Por quê? Porque é justamente nesse período que há um crescimento da questão da tecnologia e também no processo de urbanização do Brasil, Há um crescimento também no sentido econômico, industrial. Então, a partir da década de 90 para cá, para os dias atuais, que há uma intensificação da globalização aqui no Brasil. Vamos dar continuidade? Eu trouxe essa imagem que tenta retratar a ideia dessa integração que envolve a globalização. Essa integração dos países por meio do transporte, por meio da comunicação. A maior influência da globalização no Brasil, ela demarcou justamente a adoção de um modelo econômico que visava o quê? A mínima intervenção do Estado na economia, chamado de neoliberalismo. Com isso, intensificou-se o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para o capital externo, com justamente o modelo econômico que visava justamente a mínima intervenção do Estado, que é o neoliberalismo. Quando nós falamos de neoliberalismo, nós estamos falando desse modelo, que visa basicamente uma mínima intervenção do Estado. A partir do fortalecimento do neoliberalismo, principalmente aqui no Brasil, no sentido da
privatização das empresas estatais, há um crescimento do processo de globalização. Então, as privatizações que surgiram aproximadamente na década de 90, que foi um período em que o Brasil iniciou esse processo de privatização, foi quando aumentou, então, essa ideia, não só a ideia, mas aumentou também o processo de globalização aqui no Brasil. Então, algo que marca, um fator que marca a globalização no Brasil é justamente a questão das privatizações, que expandiu o mercado, permitiu que empresas multinacionais pudessem também vir para o território brasileiro, e também essas mesmas empresas multinacionais foram as empresas que adquiriram a questão, né, das empresas estatais. Então, o processo de globalização no Brasil foi um processo tardio, né, que demorou-se um certo período, justamente pelo crescimento da cidade e pelo crescimento industrial brasileiro. Vamos dar continuidade? Além de tudo também, uma das questões importantes de se falar é justamente dessa abertura do capital externo, né? Então, quando a gente fala de abertura do capital externo, nós estamos falando de abertura do mercado financeiro, né? O Brasil também deixou de ser denominado como um país de terceiro mundo, uma vez que essa divisão deixou de ser adotada, né? Passou a se dividir o mundo em países do norte e países do sul, né? O Brasil, na era da globalização, né, no caso, no sentido de ser desenvolvidos, e os países do sul, no caso de serem subdesenvolvidos, né? Então, o que não mudou foi a dependência econômica e a condição de subdesenvolvimento em que o país se encontrava. Um dos elementos importantes nesse aspecto de regionalização do Brasil é o seguinte, é que essa organização do espaço mundial, que o Brasil era considerado um país de terceiro mundo, foi justamente no período da Guerra Fria, no período em que o mundo haviam-se dois grupos, duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos, que liderava basicamente os capitalistas, e a União Soviética, que liderava os socialistas. Então, foi nesse período que foi um período em que o Brasil era considerado um país de terceiro mundo. Com o fim da Guerra Fria, há uma nova organização do espaço mundial, há uma nova estrutura, um novo processo de regionalização, em que os países, em que o mundo ele é dividido basicamente em dois grupos. Países do norte, que são países desenvolvidos, e países do sul, que são países subdesenvolvidos. E há também um terceiro grupo, que é conhecido também como os países emergentes ou também em desenvolvimento. O Brasil é considerado um país em desenvolvimento, justamente pela organização e pela estrutura econômica aqui do Brasil. Então, a partir dessa organização, a partir desse novo modelo de regionalização, que o Brasil se constitui, então, um país emergente e um país também em desenvolvimento, abrindo seus mercados e permitindo com que novas empresas internacionais pudessem vir para o Brasil. Essas empresas, elas possuem sede em outros países, né, países desenvolvidos, e essas mesmas empresas trazem suas filiais para o Brasil, fazendo com que o Brasil cresça, fazendo com que ocorra um avanço econômico, além de tudo, permitindo que cresça esse processo de globalização no Brasil. Então, a partir da década de 90, com as privatizações das empresas estatais e com o investimento de empresas de fora, as transnacionais, a globalização no Brasil ela se intensifica. Então, há um fortalecimento da globalização, levando todo esse processo de crescimento da economia. Vamos dar continuidade? Com a abertura de capitais, houve uma maior inserção das indústrias e das companhias multinacionais, né? Essas
companhias com sede em empresas, sede em países ricos e que possuem filiais aqui no Brasil. Elas aqui se instalaram com o objetivo de quê? De ampliar o seu mercado consumidor e também de buscar o quê? Mão de obra barata e também maior acesso às matérias-primas, né? Isso acarretou o quê? Uma maior produção de emprego e também condições de trabalhos mais precarizados. Quando nós falamos sobre esse avanço, sobre essa questão das empresas transnacionais, né, essas multinacionais, é isso. Elas visam o quê? Um mercado que tem uma mão de obra barata, que tem matéria-prima e isenção de impostos. E o Brasil tem justamente cada um desses elementos. Por isso que essas empresas transnacionais encontraram no território brasileiro um lugar que há uma possibilidade para que elas pudessem se instalar e abrir filiais. E isso permitiu, né, isso levou o quê? Justamente o avanço do processo de globalização no Brasil, né? Lembrando que nós temos alguns outros problemas, né, relacionados por exemplo, ao trabalho precarizado, né? Então, assim, há uma mão de obra, o fato de ter uma mão de obra barata, né, no Brasil, por outro lado, há um trabalho precarizado. O que significa isso? Que trabalhadores acabam não tendo, né, trabalhando muito e recebendo pouco justamente por esse trabalho. Vamos dar continuidade. Além disso, né, observou-se o quê? Que há uma instalação de indústria denominadas de maquiladoras, né? O que são essas indústrias maquiladoras? São indústrias que trabalham, né, apenas na montagem, né, dos produtos e que era feita nacionalmente essas montagens, né? Como que ocorria essas empresas maquiladoras? Elas vinham para o Brasil, principalmente, essas empresas, a maior parte delas são empresas de veículos, né? Onde as peças elas não são fabricadas no Brasil. Por exemplo, as peças elas vêm de fora, elas vinham de fora, de outros países e eram apenas montadas aqui. Então eram montadoras. Essas empresas eram apenas indústrias montadoras de veículos. Mas as peças não eram fabricadas aqui, eram apenas montadas. E essas empresas, elas cresceram, né, essas indústrias cresceram principalmente na década de 90, né, para cá houve um fortalecimento relacionado à questão da globalização. Vamos dar continuidade. E essas empresas eram o quê? A questão dos impostos, né, alfandegários, né? E a questão do imposto foi o que trouxe elas para cá, a ideia de impostos, né? Em linhas gerais, o que se pode observar o quê? Que a globalização do Brasil foi uma construção de uma contradição. De um lado, o quê? Um aumento de emprego e a produção e venda de maior número de aparelhos tecnológicos, já do outro, o aumento da precarização do trabalho e da concentração de renda. Então, essa basicamente os dois lados da moeda, né? De um lado, com a questão do aumento, né, desse processo de globalização no Brasil, com a presença dessas empresas transnacionais, o que ocorreu? Houve um crescimento econômico, houve com certeza um aumento do emprego e da renda, mas por outro lado, trabalho precarizado, além de tudo, o aumento das desigualdades sociais e várias outras questões relacionadas a isso. Então, da mesma forma que essas empresas trouxeram vários benefícios para o Brasil, houve, né, vários problemas relacionados a isso, né? Então, há toda uma questão a se discutir, né? Mas que o processo de globalização se intensificou basicamente de 1990 para cá, isso é confirmado. Então, a partir da década de 90 para cá, que nós podemos detectar esse avanço. Mas nos dias atuais, há uma presença, principalmente nesses últimos anos, nós podemos perceber que há um fortalecimento da tecnologia na indústria e também um fortalecimento da globalização no Brasil. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!